Amigos, em janeiro de 2005, um instituto chamado Instituto Barna, ou Grupo Barna, pediu a 614 pastores dos Estados Unidos da América, pastores de igrejas evangélicas, que classificassem quais são as 3 principais prioridades do ministério. As 3 principais prioridades que iriam levar a cabo no ano seguinte. A questão não era saber se aquelas prioridades eram aquelas que estavam a ser desenvolvidas pessoalmente, mas aquelas que iriam ser desenvolvidas no ano seguinte. E as respostas foram variadas. 47% dos pastores listaram o discipulado como aquela que seria a meta a atingir, aquilo que iria ser desenvolvido, o objetivo principal que iriam desenvolver durante o ano seguinte. 46% dos pastores indicaram o evangelismo. O evangelismo é que devia ter a máxima prioridade no ano seguinte. 35% dos pastores referiram a pregação. A pregação iria ser o ministério, a parte ministerial que iria ser mais desenvolvida no ano seguinte. Dos 614 pastores, apenas 3% indicaram que a oração seria uma prioridade da igreja onde estavam. Apenas 3% dos pastores disseram que iriam investir de forma intencional na oração comunitária e individual das suas igrejas. Em média, nenhuma prioridade ministerial ficou abaixo da oração. No ministério de Jesus, a oração tinha um papel fulcral, central. E tinha um papel muito maior do que aquilo que o estudo Barna demonstrou. Mas mesmo muito maior. Enquanto Jesus ensinava aos discípulos como evangelizar, como discipular, como pregar, enquanto ele ensinava, houve um momento, isso aconteceu uma única vez, vai haver um momento em que os discípulos, ao ouvirem que os discípulos de João Batista faziam isso, eles mesmos vão ficar ansiosos e vão querer saber, Senhor, diz em Lucas 11:1, Senhor, ensina-nos a orar. Como João Batista ensinou os seus discípulos, ensina-nos a orar. Amigo, João Batista reconhecia a prioridade da oração. Por isso os discípulos de João Batista oravam. Jesus reconhecia a prioridade e a importância da oração. Por isso os discípulos de Jesus, ao verem que essa era uma prioridade do Mestre, vão também querer aprender a orar, porque vão ficar constrangidos pelo seu Mestre fazer algo e fazer algo com tanta intensidade e eles não saberem como fazê-lo. Então, Jesus vai ensinar aos discípulos a importância da oração. E o ensino vai ser tão forte, tão intenso, que depois de Jesus morrer e ascender aos céus, morrer, ressuscitar e ascender aos céus, a igreja que fica vai tornar a pregação e a oração como sendo centrais. Aliás, vai ser tão central que no momento em que a igreja começa a crescer, em Atos dos Apóstolos, e as pessoas começam a procurar a igreja, os apóstolos, porque há necessidades que têm que ser alcançadas. Há um momento em que os apóstolos vão escolher pessoas para servir, porque era importante que eles se mantivessem fiéis, firmes e dedicassem todo o seu tempo à pregação e à oração. Vai ser central a oração na igreja nascente. Hoje queremos ser tão ativistas, queremos tanto ter uma fé que seja visível para os outros, que falhamos no mais básico.
que é nos momentos de oração. Queremos tanto ter impacto na vida das outras pessoas. Queremos tanto que as nossas famílias sejam impactadas por aquilo que fazemos. Queremos tanto que os nossos bairros sejam impactados por aquilo que fazemos. Falhamos no mais básico, que é tirar tempo para orar a Deus. Hoje, se formos honestos connosco, acho que podemos dizer, e teremos que dizer, que preferimos a ação à contemplação e à oração. Não sei se o inquérito que foi feito pelo Instituto Barna fosse feito aqui hoje, se a resposta seria muito diferente. Qual é o objetivo da Igreja para o próximo ano? Qual é o meu objetivo pessoal para o próximo ano? Não estou tão certo que a nossa resposta seria diferente. E que a oração não ficaria no final da lista. Preferimos fazer do que aprender a ser. E quando preferimos fazer do que aprender a ser, nós temos pavio curto. Porque vamos querer fazer muitas coisas, mas quando as coisas não ocorrem segundo a nossa vontade e o nosso desejo, prontamente acabamos por desistir. Porém, uma fé que se firma no ativismo, nós temos que compreender que não é oração. E não sendo oração, é muito mais uma fezada em nós mesmos e naquilo que queremos alcançar do que uma fé que se firma em Deus e que escuta aquilo que Deus quer que nós façamos e que nós sejamos. Um dos ensinos de Jesus mais conhecido é o ensino que encontramos em Mateus, capítulo 6. Aqui vamos encontrar um dos ensinos sobre a oração mais conhecidos, onde Jesus instrui os seus discípulos a orar em privado. Como é que os discípulos devem orar em privado? A oração privada é uma disciplina. É uma disciplina através da qual os cristãos tiram tempo, escolhem tirar tempo para estar a sós com o Pai para falar a Deus. E esta disciplina é uma extensão, como já vos disse há pouco, da solitude. Nós tiramos tempo primeiro para estar em silêncio e, estando em silêncio, escutamos aquilo que Deus tem para nos dizer. E a extensão da solitude é a disciplina da oração. Escutando, nós também falamos com o Pai, mas como escutamos primeiro Deus, já vamos ser muito mais seletivos naquilo que dizemos ao Pai, porque compreendemos a dinâmica da oração. Se na solitude nos colocamos a jeito daquilo que Deus nos quer dizer, na oração usamos o nosso tempo para estar a sós com Deus e falar com Ele. Falar com Deus. Deixamos de usar Deus como uma lista de supermercado, onde chegamos e dizemos: Senhor, aqui está aquilo que eu preciso que tu faças por mim. E passamos a ter uma relação com Deus de pai e filho. Passamos a ter uma relação com Jesus de servo e senhor, de irmão mais novo e irmão mais velho. Passamos a ter um tempo com o Espírito Santo de filhos de Deus que se sentem sós, doridos, com aquele que é o Consolador. A oração é muito provavelmente a disciplina mais difícil de todas elas. Temos que ser honestos. A oração privada é provavelmente a disciplina mais difícil de todas as disciplinas espirituais. Porque, regra geral, os discípulos sabem que têm de a fazer, às vezes até sabem como a devem fazer, mas escolhem não a fazer. Porque a oração privada é o momento em que nós temos que nos tornar vulneráveis diante de Deus. E nos dias de hoje ninguém gosta de se tornar vulnerável. Ninguém gosta de mostrar as feridas. Ninguém gosta de dizer a miséria que vai no seu coração. Ninguém gosta de revisitar aquilo que o magoou. Arthur Pink, um teólogo inglês da primeira metade do século XX, descreve a oração privada como o teste da nossa sinceridade, o índice da nossa espiritualidade,
o principal meio de crescer na graça. A oração pessoal é a única coisa, acima de todas as outras, que Satanás procura impedir. Pois ele sabe muito bem que, se conseguir ter sucesso neste ponto, o cristão falhará em todos os outros. Basicamente, o que Arthur Pink está a dizer é que, se nós estamos a falhar em muitas áreas da nossa vida, muito provavelmente o nosso tempo de oração é reduzido demais para que o resultado seja diferente. É curto demais para esperarmos resultados diferentes. Um dos princípios-chave dos grupos terapêuticos é dizer que, se nós não mudamos as nossas práticas, o resultado nunca vai ser diferente. Se nós fazemos o que sempre fizemos, o resultado vai ser sempre aquele que obtivemos. Se queremos ter resultados diferentes, temos que agir de forma diferente. Então, se queremos que espiritualmente a nossa vida dê um passo em frente, nós não podemos continuar a agir como sempre agimos. Porque se continuarmos a agir como sempre agimos, se as práticas espirituais, se as disciplinas espirituais não estão a ser aplicadas na nossa vida, o resultado vai continuar a ser o mesmo. Se queremos que a nossa vida seja diferente a nível espiritual, se queremos ter vida espiritual, uma vida saudável, nós temos que mudar as nossas práticas. Temos que mudar a forma como encaramos as disciplinas espirituais. E uma disciplina espiritual não é algo que nos corrige. Disciplina espiritual é algo que é constante. Por isso é que é uma disciplina, é constante, é regular. A oração privada é o ato pelo qual o crente reserva tempo para estar a sós com Deus. Eu não sei quando é que foi o último momento da tua vida em que tu decidiste: eu vou tirar tempo a sós com o meu Pai. É porque às vezes nós até oramos todos os dias, mas é porque chega aquela hora e nós temos que orar. Quando é que foi a última vez que conscientemente dizes: não, eu agora vou tirar tempo a sós com o meu Pai? Vou falar com Ele. Vou abrir o meu coração. Vou permitir que Ele me escute. Para que Ele depois me diga aquilo que espera de mim, o que é que quer de mim. Por muito mais que enfatizemos que a nossa igreja necessita ter uma oração comunitária, e precisa, irmãos, nós notamos isso durante o tempo em que nós tivemos cultos de oração, nós precisamos muito de ter oração comunitária. De nada vale termos oração comunitária se não temos oração privada. De nada vale nós queremos orar em público se não conseguimos orar em privado. Jesus, de facto, disse que uma oração que é feita em público, mas que não nasce da nossa oração privada, é uma oração hipócrita. Alguém que não consegue ter tempo para estar a sós com Deus, mas gosta depois de se levantar em público para falar em público, é uma oração que deve ser evitada e que não deve ser imitada por ninguém. Os hipócritas eram aqueles que gostavam de orar em público, mas que não tinham tempo para estar a sós com Deus de forma privada. E por isso não escutavam a voz de Deus. E quando se levantavam em público, diziam aquilo que achavam que deviam dizer e não aquilo que Deus queria que eles orassem. Por isso, ao considerarmos essa disciplina, lembrem-se que neste momento nós vamos falar não da oração em público, mas da oração privada. Aquilo que deve ser feito no secreto, no recanto, no nosso recanto, seja qual for o recanto que possam escolher. E para isso vamos ler então Mateus 6, 5 e 6. Quando orarem, não façam como as pessoas fingidas, que gostam de orar de pé, nas sinagogas e às esquinas das ruas, para toda a gente as ver. Garanto-vos que essas pessoas já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando quiseres fazer oração, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai que está presente sem ser visto. E o teu Pai, que vê o que se passa em segredo, há de recompensar-te. Querido Pai, é a oração que nasce do nosso coração, que nesta hora entregamos nas tuas mãos.
E pedimos que o Teu Espírito nos guie, nos ilumine e nos aproxime do Teu coração. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Nestes 2 versículos, podemos ver 5 características da oração privada. E que, se queremos levar a sério a nossa oração privada, temos que conhecer. Primeiro, a oração privada é fundamental, é fulcral. O texto diz, quando orarem, não diz se orarem, se vos apetecer, se em algum momento da vossa vida quiserem, não é quando orarem, quando orarem. Amigos, para Jesus é claro que a oração privada, no segredo do quarto, no íntimo do quarto, é uma escolha. Mas sendo uma escolha, deve ser levada a sério. E quando a escolhemos, devemos praticá-la de forma regular. É quando orarem, quando tiver marcado na vossa agenda, cumpram aquilo que estão a dizer. Ela tem que estar lá. É prática comum, regular. Não é opcional. Não é opcional a oração para os discípulos de Jesus. Então, se é algo que Jesus considera fundamental e Ele exerceu a oração durante tanto tempo e de forma tão regular, nós também o devemos fazer. Então, quando nós orarmos, fundamental, central. A primeira coisa que nós temos que saber é que não é opcional. A oração na nossa vida tem que estar na agenda. Como dizíamos a semana passada, se nós não fizermos a nossa agenda, quem é que vai fazer a nossa agenda? Os outros. Se nós não estabelecemos as nossas prioridades, quem é que vai estabelecer as nossas prioridades? Os outros. Se nós não colocarmos na agenda o tempo de oração, sabe o que é que vamos fazer? Outra coisa qualquer, mas não vamos orar. Então, primeira característica importante, a oração privada deve estar na agenda, é fundamental. Segunda coisa, a oração privada tem de ser sincera. O texto diz, não façam como as pessoas fingidas, que gostam de ficar de pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para toda a gente as ver. Temos de ter muito cuidado para que as nossas orações, quando são feitas, são sinceras. Elas têm que ser sinceras, elas têm que nascer do nosso coração. Elas não podem nascer da hipocrisia. Elas não podem nascer daquilo que é o desejo que nós queremos que os outros digam, uau, que oração fantástica que tiveste. Falas tão bem. Sabem? Quando nós começamos a orar e a voz até muda, ficamos com aquela voz de rádio, uau. Nós temos que ser muito sinceros quando oramos. Nós não oramos para que os outros nos vejam. Isso o texto diz, se nós fazemos isso, nós oramos para que os outros nos vejam, nós estamos a ser o quê? Pessoas fingidas, hipócritas. Então, temos de ter muita reverência quando nos levantamos para orar em público. Porque nós não estamos a orar para que as outras pessoas vejam. Nós estamos a orar para quem? Para Deus. Nós oramos sempre para Deus. E o que nós queremos quando oramos em público é que a nossa oração possa ser expressão daquilo que é a oração dos nossos irmãos. Ou que a nossa oração possa conduzir os nossos irmãos a ter uma oração também sincera com Deus. Não é para que no final digam, uau, grande oração. Comoveu-me a tua oração. E no dia a seguir o que é que fazemos? Continuamos a pensar, uau, comoveu-me a oração. Mas depois na prática nada muda. Então, a oração tem que ser sincera. Terceira coisa, a oração tem de ser humilde. A oração não é uma forma de recompensa. Nós não falamos para ser recompensados. Nós não oramos para que depois haja um grande amém no final. Uau, amém! Toda a gente diz um amém connosco. E nós sentimos bem. Enchemos, crescemos, ficamos a dizer, para a semana quero voltar a orar. Porque houve um grande amém à minha oração. A oração privada é um assunto entre nós e Deus. Na oração privada, nós recolhemos para que o amém que seja dito não seja o nosso, seja o de Cristo. Então, provavelmente, as palavras que vamos dizer e os sentimentos que vão nascer são tudo menos santos.
são tudo menos fantásticos. Vão nascer da nossa vulnerabilidade, da nossa dor, do nosso sofrimento, do nosso choro. E quem vai dizer amém é o próprio Cristo por nós. Então, temos que ser humildes na oração. Devemos procurar com humildade as nossas orações, retirando o foco de nós para colocar o foco em Cristo. Quando oramos de forma privada, não devemos dizer Senhor, obrigado porque eu consegui, porque eu cheguei lá. Não, é obrigado Senhor porque Cristo chegou lá por mim, porque eu não conseguia lá chegar. O foco das orações privadas está sempre em Deus, está sempre em Cristo, naquilo que Ele faz por nós. Não é nos nossos méritos, é nos méritos de Cristo. Não é naquilo que nós conseguimos, é no que Cristo consegue. Nós temos que ser humildes, porque se Cristo não tivesse, nós não conseguíamos. Nós não conseguíamos. E quando conseguimos, não somos nós que conseguimos, é Cristo que consegue em nós. Humildade na oração. Obrigado, Pai, porque Cristo conseguiu o que eu não conseguia em mim. Quarto, a oração privada é privada. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai que está presente sem ser visto. A palavra traduzida aqui por quarto era a palavra usada no século I para uma câmara secreta, aquele quarto onde ninguém entrava, onde quando as pessoas entravam, as pessoas ficavam realmente sozinhas, onde não havia comunicação, era como se fosse um cofre ou um armário. A oração privada, em inglês, também é conhecida como a oração do armário. Aquela onde se entra, se fecha e ninguém tem acesso. É um lugar onde nós entramos para guardar os nossos bens mais preciosos. E o nosso bem mais precioso, quando nós entramos na oração, é o nosso coração e queremos entregar o nosso coração, a nossa mente a Deus. Queremos que a nossa mente seja transformada. Então nós entramos nesse quarto e tenho que vos dizer, a parte da agenda é fundamental. Nós às vezes vamos ter que dizer ao nosso marido, à nossa mulher, aos nossos filhos, olha, eu agora preciso mesmo de estar meia hora com o meu pai. Ah, mas nós temos que fazer assim, mas eu neste momento preciso mesmo de estar a sós com o meu pai. Não tenham vergonha de dizer isso a quem vive convosco. É dizer, eu preciso falar com o meu Pai Celestial, eu preciso estar com Ele. A oração privada é privada, é entre vós e Deus. Só assim poderás ver a tua vida restaurada. Quando estiveres a sós com o Pai. E por fim, a oração privada trará recompensa. O texto diz, e o teu Pai, que vê o que se passa em segredo, há de recompensar-te. Agora, qual é a recompensa que Deus está a falar aqui? Qual é a recompensa? Porque dissemos há pouco que nós não oramos para ser recompensados, certo? Nós não oramos em público e em privado também não para ser recompensados. Mas o texto diz, há uma recompensa. Bem, a recompensa é algo que pode não nos custar muito. É quando nós oramos a Deus, a recompensa é que a sua vontade seja feita na nossa vida. É uma recompensa extraordinária. E que nós às vezes não queremos. Porque a vontade de Deus, muitas vezes, não é aquela que nós queremos para nós. Senhor, eu não quero este trabalho. Mas é aí que tens que estar. Senhor, eu não quero esta relação. Mas é aí que tens que estar. Senhor, eu não quero. Mas é aí. Nós, muitas vezes, temos que ser honestos. Nós não queremos escutar a voz de Deus. Senhor, mas eu não quero abandonar, eu não quero largar. Mas é isso que tens que fazer. E isso nasce na oração privada. Por isso é que nós não queremos, é devido a este ponto, ao quinto ponto, muitas vezes nós não queremos ter tempo de oração com Deus. Porque vamos começar a escutar Deus. E nós não queremos escutar Deus. Porque achamos que aquilo que Ele tem para nós é pior do que aquilo que nós conseguimos imaginar para nós. E isto é obra do diabo. Quando nós pensamos que aquilo que Deus tem para nós é pior do que aquilo que Ele quer para mim. Porque eu quero um carro topo de gama e Ele vai me dar 2 cavalos. E nós não conseguimos ver que se calhar Ele quer que nós demos a volta à Europa 2 cavalos. Seria extraordinário. Bem, compreendo que haja pessoas que não gostam, mas...
É a visão de Deus para nós. Amigos, no final de contas, quando optamos pela oração privada, estamos a seguir o exemplo de Jesus, que escolhia ter tempo a sós com o Pai. Ele dizia muitas vezes que ia sair para estar a sós com o Pai. A oração privada é a disciplina que nos debatemos mais do que qualquer outra. Nós não queremos ter essa disciplina. Até lemos a Bíblia, mas depois não temos tempo de oração. Até conseguimos ver séries ou filmes religiosos, mas depois não temos tempo de oração. Vamos a palestras, mas não temos tempo de oração sobre isso. Acabamos um culto e não conseguimos chegar ao final do dia e orar para saber o que é que Deus nos quis dizer hoje durante este culto. Recebemos uma prenda extraordinária e não tiramos tempo para ser gratos a Deus. Temos um carro, que pode não ser aquele que nós queremos, mas é o carro que temos e não conseguimos dizer: Senhor, obrigado pelo carro que tu me deste. Temos uma família, uma mulher e filhos e não conseguimos dizer, apesar do caos que possa haver, não conseguimos dizer: Senhor, obrigado, muito obrigado por aquilo que tu me dás. Não conseguimos. Assim, nós entramos numa série de pensamentos que é destrutivo. E começamos a culpar. E é muito mais fácil culpar os outros do que culparmos a nós, certo? É muito mais fácil dizer: eu não oro porque não consigo ter um minuto de silêncio em casa. Eu não oro porque a minha mulher não me larga um segundo, está sempre a dizer para fazer coisas. Eu não oro porque o meu marido é tão desleixado que eu tenho que fazer tudo em casa. Eu não oro porque os meus filhos fazem tanto barulho que só me apetece sair de casa e ir. Eu não oro porque trabalho imenso no trabalho que tenho, no segundo trabalho que quis ter, por causa do hobby que desempenho, do desporto que tenho. Eu não oro porque a minha agenda está super cheia. É muito mais fácil culpar os outros do que dizer: eu não oro porque fiz uma escolha e a minha escolha é não ter tempo à oração. É muito mais fácil dizer que a culpa é do outro, está nos outros, do que assumir e dizer: eu não o faço porque eu escolhi que outras coisas são mais importantes do que o meu tempo de oração e por isso estão na lista e a oração não está. Amigos, a oração, como qualquer outra disciplina, é uma questão de escolhas. E os únicos responsáveis pelas escolhas somos nós próprios. Somos nós próprios. É uma questão de prioridade. Como seres humanos, tendemos a escolher o que mais valorizamos. Cada um de nós escolhe sempre, ou de forma tendenciosa, escolhe sempre aquilo que valoriza mais. Não sei se já pararam para pensar sobre o assunto, mas as nossas escolhas refletem os nossos valores. As nossas escolhas refletem não os valores que nós dizemos que temos. As nossas escolhas refletem os valores que realmente temos. Os valores que realmente defendemos. Não aqueles que gostaríamos de defender, mas aqueles que defendemos no dia a dia. Quando não tiramos tempo para orar, como gostaríamos de orar, é porque nesse momento escolhemos fazer outra coisa. Se não tiramos tempo para orar, é porque escolhemos dormir. Se não tiramos tempo para orar, é porque escolhemos comer. Se não tiramos tempo para orar, é porque escolhemos procrastinar. Se não tiramos tempo para orar, é porque escolhemos ir à praia. Se não tiramos tempo para orar, é porque escolhemos outra coisa qualquer. É sempre uma questão de escolhas. E nós escolhemos todos os dias. Assim, a disciplina da oração dá-nos a possibilidade de treinar a nossa intencionalidade de estar junto com o Pai. E se não tiramos tempo para orar, nós intencionalmente estamos a dizer que não queremos ter intimidade com o Pai. Na prática é isso que estamos a dizer. Não gostaríamos, não queremos, até podemos não saber como, mas não podemos dizer que não é uma escolha nossa. É sempre uma escolha nossa. Então, o desafio de passares a orar é mais profundo que isso, porque é o desafio de tu teres intimidade com o Pai. Estás a sós com Ele, desfrutares da sua presença. Deixe então que vos dê 3 sugestões práticas para vos ajudar a dar prioridade à oração. E mais uma vez, pode dizer: esqueci-me de tirar notas.
Está no YouTube, está bem? Vai ficar no YouTube, por isso se esqueceram, não há problema, amanhã podem ir lá, está lá tudo, não se preocupem, não podem arranjar essa desculpa. É uma questão de escolhas, está bem? É uma questão de escolhas, podem lá ir ver amanhã. Então, 3 dicas para terem a oração como uma disciplina, não é para orarem, é para ter a oração como uma disciplina regular, constante na vossa vida e que faça que a vossa vida possa ser uma vida espiritualmente saudável. Primeiro, coloca na agenda. Qualquer disciplina que vamos ter, sabem qual é que é a primeira dica que vão receber? Coloquem na agenda. Solitude, qual é a primeira dica para terem um tempo de solitude? Coloquem na agenda. Quem é que tem agenda? Para não ser para o trabalho. Trabalho não conta. Fora trabalho, quem é que tem agenda? Uau! Amigos, não têm agenda. Se é um problema de não terem agenda porque não sabem trabalhar com uma, nós arranjamos já 20 agendas para o pessoal da igreja começar a escrever. Mas tem os telemóveis, sabem? Tem as funções de telemóveis, que até têm lembretes 15 minutos antes, daqui a 15 minutos vais ter tempo de solitude. Se é um problema de não saberem, nós podemos ensinar, amigos. Mas se vocês têm na vossa agenda tempo para estar com outros a nível de trabalho, porque é que não colocam a vossa família o tempo com Deus na vossa agenda? Porque é que esse é negociável e aquilo que é menos importante não é negociável. Coloca na agenda, primeiro ponto, há espaço para a oração espontânea e não planeada. Mas se estamos a falar de uma disciplina, ela tem que ser constante, regular. Ela tem que ser um hábito de vida, para que o hábito possa levar à transformação. Reserva um tempo diariamente para orar. Isso pode significar tirares 20 minutos do teu tempo de sono. Podes levantar-te 20 minutos mais cedo. Isso pode significar que à hora do almoço, em vez de teres uma hora de almoço, possas ter que ir para o teu carro ou para o jardim diante do local onde trabalhas para ter meia hora de oração. Isso pode significar que depois do jantar já não vais ligar a televisão, porque vais querer ter um tempo com o pai. E podes ter um tempo com o teu pai se fores casado de forma individual, mas depois também podes ter um tempo conjunto com o teu marido ou com a tua mulher. É uma questão de escolhas, mas tem que estar na agenda. E se estiver na agenda é mais fácil vocês cumprirem a disciplina. Segunda dica. Encontram um lugar para a oração. Isto pode parecer fácil para uns, mas pode ser muito difícil para outros. No entanto, encontrar um espaço onde possas estar diante de Deus e não distraído é importante. É um benefício muito grande quando tu escolhes ter um lugar onde estás confortável e onde não és facilmente distraído para orar. Por exemplo, se na tua casa há muita tensão, podes preferir ir para o jardim diante da tua casa. Se não tens tempo de manhã, talvez prefiras estar no carro à hora de almoço. A escolha vai ser importante para que aquela meia hora que tires, aquela hora, aqueles 10 minutos, o tempo que decidires, possas ter proveito. Mas tens que pensar nisso antes. Porque se não pensas antes, quando chegar o tempo da oração, como só tens meia hora, vais passar 20 minutos a escolher o sítio. E depois quando chegas, Senhor, olha, acabou-se o tempo, tenho que me ir embora. Agenda, coordenar, planear o tempo da oração. E a terceira coisa é adapta uma postura de oração. Não é que não haja posturas certas e erradas para orar, mas há posturas que te podem ajudar a estar concentrado durante mais tempo. Se estiveres a conduzir, como é que vais fechar os olhos? Bem, se algum se sentir tentado a isso, peço-vos que não o façam. Deus compreende que não fechem os olhos no momento em que estão a conduzir. Se vais a conduzir, como é que levantas as mãos em oração? Também vos digo, não façam isso. Deus compreende, se forem inundados pelo êxtase do Espírito Santo, que não levantem as mãos naquele momento porque podem causar um acidente. Compreendem, escolher o sítio é importante. Porque vai haver, a oração é um momento que nós não conseguimos controlar. E nós podemos ser inundados pelo Espírito e podemos ser chamados a fazer coisas que em determinados lugares nós não vamos conseguir fazer. Se estiveres deitado quase a dormir, como é que vais confessar o que te corrói? É verdade que todos nós somos diferentes, mas todos nós precisamos ser intencionais no nosso tempo de oração. Na forma como honramos o Deus que está diante de nós. Eu volto a dizer, sabem quem é que está diante de nós quando nós estamos a orar? É o Senhor, Criador do céu e da terra. Aquele que
tudo criou, pelo qual tudo foi criado, pelo qual a vida existe, e no momento em que Ele quiser retirar sobre nós o sopro de vida, Ele retira e nós vivemos. É essa pessoa que está diante de nós. Podemos honrar um pouco a pessoa que está diante de nós, planearmos de forma correta quem está diante de nós. Mas ao falar de oração, convém só esclarecer alguns equívocos. O primeiro é achar que Deus nos ama menos se perdermos o hábito de oração ou se fazemos a oração mecanicamente. Nós podemos achar, se não oramos, Deus ama-nos mesmo. Aquela pessoa que está sempre a orar é muito amada por Deus. Isso é mentira. Nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos, é Cristo que nos salva. Nós não somos menos amados porque não oramos. Porque o amor com que nós somos amados não é o nosso amor, é o amor que Deus tem por nós e que mostrou na cruz ao verter o sangue de Jesus. Então, nós não somos menos amados por não orarmos. Primeiro equívoco que temos que retirar de sobre a mesa. Os filhos são imensamente amados pelos pais, quer façam oração, quer não façam. O que nós vamos perder é tempo de intimidade com o melhor pai do mundo. E isso somos nós que perdemos. Somos nós que podemos passar uma vida inteira completamente afastados de uma vida excepcional e plena porque escolhemos não estar lá. A pior consequência que existe quando deixamos de orar não é o que acontece no coração de Deus. Quando nós deixamos de orar, a consequência terrível acontece no nosso coração, na nossa mente. Quando nós deixamos de orar, nós passamos a olhar para Deus de forma distorcida, porque não o conhecemos. E como não o conhecemos, nós não conseguimos imaginar e saber quem Ele é, porque não estamos com Ele, não o escutamos. Então começamos a imaginar um Deus que não é o Deus que se manifesta em Jesus. E acontece como o povo de Deus, quando estava no deserto, e Moisés desapareceu durante uns dias para estar com Deus, eles ficaram tão perdidos que acharam que fazer um bezerro era uma boa ideia. E nós às vezes andamos tão perdidos, não tiramos tempo para Deus, que achamos que fazer bezerros é uma boa ideia. Que não há mal nenhum em fazer bezerros. Isso acontece porque nós não temos tempo de intimidade com o Pai. Então, primeiro equívoco. Quando nós não oramos, não é o coração de Deus que muda. É o nosso coração que muda e a nossa mente. No dia em que estivermos muito cansados e formos para a cama e não conseguirmos orar e adormecermos, que possamos dormir sabendo que o sono é uma resposta ao nosso momento de vida atual. Sabem porque é que não oramos? Porque não estabelecemos a nossa agenda com a intencionalidade de orar. Então muito provavelmente, esse é o momento em que nós tomamos consciência que alguma coisa tem que mudar porque nós não estamos a conseguir estar com o Pai. No dia em que estiverem tão cansados com a vossa vida que não conseguirem dizer outra coisa a Deus que não seja a dor e o sofrimento que vai na vossa alma, usem isso como oração. Não tem que ter uma oração estruturada. Têm que ser sinceros, humildes e verdadeiros. Amigos, nas vossas orações sejam honestos, verdadeiros e vulneráveis. Em segundo lugar, é bom saber o que significa orar em nome de Jesus. Não é assim que terminamos sempre? Oramos aqui em nome de Jesus e dizemos amém. Quando dizemos que oramos em nome de Jesus, não estamos simplesmente a usar um chavão que ficou estabelecido, que era aquilo que devia ser usado sempre que fazemos uma oração. Ou seja, uma oração não é oração se não dizemos no final em nome de Jesus. Amém. Não é por isso que nós dizemos em nome de Jesus. Amém. Quando terminamos uma oração a dizer em nome de Jesus, nós estamos a reconhecer que a oração que nós estamos a fazer podia ter sido feita por Jesus. E então temos que levar muito a sério a nossa oração. Porque às vezes, lá está, nós vamos fazer uma oração e é como se fosse uma lista de supermercado. Nós dizemos, se calhar Jesus não fazia bem esta oração. Quando dizemos em nome de Jesus, nós estamos a dizer, esta oração podia ter sido feita em nome de Jesus. E isso nasce da autoridade que Ele nos deixou quando ascendeu aos céus. Quando nos envia para anunciar o Evangelho a todas as criaturas, Ele dá-nos autoridade
para o fazermos em seu nome. Então também nos dá autoridade para nós orarmos em seu nome. Porque Ele é o único mediador que existe entre nós e Deus. E nós oramos com a autoridade que Jesus nos deu. Por isso tenham cuidado quando fazem oração. Porque o estão a fazer com a autoridade de Jesus. O incrédulo não tem confiança na sua oração porque não compreende que Jesus é o mediador entre ele e Deus. E é por isso que às vezes nós falhamos. É porque nós às vezes temos essa dúvida. Realmente esta oração, nós temos autoridade para fazer esta oração? Amigos, se Jesus fizesse essa oração, cada um de vós pode fazer essa oração. Então, não vos conheço a fundo. Creio que a maioria de vós também não se conhece a fundo. Para serem honestos. Eu às vezes ainda tenho algumas dúvidas sobre mim. Bem, tenho muitas dúvidas sobre mim. Então, eu não vos conheço a fundo. Vocês podem também não se conhecer a fundo, mas posso vos dizer que se deixarem de orar a Deus a correr, se deixarem de orar a Deus no caminho para o trabalho, se deixarem de orar a Deus entre aquilo que fizerem e aquilo que já estão atrasados para fazer, se deixarem de orar a Deus nos momentos em que estão a queimar tempo e por isso vai aqui a oração, é mesmo aqui porque não vou ter mais tempo durante o dia, se deixarem de fazer isso, colocarem a oração na vossa agenda, irão saber o que é bom, agradável e perfeito. É isso que Paulo vai dizer. Quando a nossa mente for transformada, nós iremos saber o que é bom, agradável e perfeito. E eu sei isso porque isso aconteceu com homens como Moisés, Isaías, Jeremias, Pedro ou Paulo, e não acrescento aqui Jesus porque já vos vou dizer porquê. Estes homens tinham uma mente humana, uma mente caída, uma mente deturpada por aquilo que eram as consequências do pecado no mundo. Mas no momento em que se encontraram com Deus, ficou claro aquilo que eles tinham de fazer. Porque a sua mente foi transformada. E é por isso que eu não incluo aqui Jesus, porque a mente de Jesus não precisou ser transformada. Ela já era sem pecado e já estava em intimidade com o Pai. Mas olhando para estas pessoas que viram a sua mente transformada e foi transformada a tal ponto que conseguiram ver o que era bom, agradável e perfeito. E significou que passaram a ter uma vida extraordinária e tiveram tudo aquilo que desejavam? Não. Passaram a ter tudo aquilo que Deus desejava para eles. Então, no momento em que nós nos colocamos diante do Pai em oração, se escolhemos ter tempo de qualidade com Deus, vai ser claro o que é bom, agradável e perfeito. E vai acontecer nas nossas vidas. E esta é a melhor parte, é que não é teoria. Se nós tirarmos tempo para Deus, nós vamos conseguir compreender o que é bom, agradável e perfeito. E não há aqui um ponto final e continua. E vai acontecer na tua vida. A vontade de Deus vai acontecer na tua vida. Assim, que esta semana possas ter tempo de oração com o Pai. Possas falar com o Pai. Coloca na agenda. Não vou dar sugestões sobre qual é o melhor calendário que podem usar. Tenho alguns, por isso se precisarem também vos posso ajudar nisso. Mas escolham uma agenda e coloquem lá. Vai acontecer. Tempo de oração. Se não têm o hábito de olhar para a agenda, usem o telemóvel e coloquem a opção de lembrete. 15 minutos antes. Se 15 minutos não for suficiente, coloquem meia hora. Não coloquem 5 horas, senão vão esquecer-se outra vez, está bem? Coloquem na agenda. Esta semana, coloquem tempo de oração com o Pai na vossa agenda. Como disse a semana passada, o objetivo desta série não é dar-vos informação. Nada do que eu vos estou a dizer, vocês não precisariam que eu dissesse porque está na Bíblia e podem abrir a internet e colocar como ter tempo de oração e vai-vos surgir milhares de páginas. O objetivo desta série é que possam praticar tempo de oração, neste caso, esta semana, tempo de oração de qualidade com Deus. O objetivo desta série é que possam ter intimidade com o Pai e que possam crescer. Que possam diminuir para quem crescer? Cristo. Nós temos que diminuir para Cristo crescer. É uma questão de disciplina. Então, esta semana, aqui vai, novo desafio para vós. O desafio é que orem.
todos os dias, com um tema. Vão aqui os temas. Querem tirar fotos ou depois vão ver outra vez a pregação? Segunda-feira. Começa amanhã, não vos vou dar para hoje, para se mentalizarem. Segunda-feira. Orem pelo vosso cônjuge. Antes de continuarmos, quando nós vamos orar por pessoas, cuidado com a oração quando oramos por pessoas. A oração não é com o intuito de que as pessoas façam aquilo que nós queremos. Nem que elas sejam transformadas segundo aquilo que nós queremos. É entregar mesmo, abençoar as pessoas, orar por saúde, por bênçãos na sua vida, pela presença de Cristo. É orar para que elas possam atingir todo o potencial que Cristo tem planeado para elas. Para que as suas escolhas sejam as escolhas de Cristo, não as minhas. Cuidado quando oram, está bem? É colocar como se fosse Jesus a orar. É colocar a pessoa nas mãos do Pai. Então, segunda-feira, orar pelo cônjuge e pelo casamento. Se forem casados e quiserem fazer isso antes de um tempo de oração comum, tirem este momento a sós primeiro e depois orem em conjunto. Se não forem casados, orem pelas pessoas que são importantes nos vossos relacionamentos afetivos. Família chegada, namorado, namorada, pessoas com quem têm uma afetividade grande. Orem por essas pessoas, coloquem-nas na mão do Pai. Terça-feira, orar pelos nossos filhos e pelos filhos dos nossos amigos, para que cresçam em saúde e em fé. Orar pelas novas gerações, amigos. Pelo vizinho que vive no nosso prédio. Pelos nossos filhos, pelos filhos dos nossos filhos. Pelas crianças que conhecemos, orar por elas. Quarta-feira, orar pela igreja local e pelos seus líderes. Orar para que a vontade de Deus se manifeste naquele lugar, neste lugar. Quinta-feira, orar pelos nossos irmãos que são perseguidos por serem filhos do nosso Pai e por terem o mesmo Senhor do que nós. Isso é muito fácil. Se não sabem quais são os países onde há perseguição, aí tem que ser vocês a fazer o trabalho. Procurem. Procurem. Há imensos países onde há perseguição. Pessoas que chamamos de irmãos que estão a morrer neste exato momento porque professam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Orem por eles. Que o vosso coração se mova na sua direção. Sexta-feira. Orar pelos nossos governos. Orar pelo governo local, no nosso caso em Portugal, orar pelas juntas de freguesia, depois pelas nossas câmaras, pelo poder regional e pelo poder nacional. Depois orar pelo poder mundial. Orem pelas pessoas e, mais uma vez, não orem com o intuito de que elas sejam as pessoas que vão ajudar aquilo que vocês querem. Orem para que elas sejam usadas por Deus. Mas sem prejuízo, sem preconceito prévio, é mesmo orar fervorosamente, Senhor, usa estas pessoas. Usa estas pessoas. Sábado. Orar a Deus em gratidão. O sábado vai ser só mesmo gratidão. Desfrutem. Coloquem aquilo que veem, a criação que está à vossa volta. Sejam gratos a Deus por aquilo que têm e que vos permite viver. Pela terra que pisam, pelo ar que respiram, pela água que bebem. Sejam gratos. Tempo de oração. Domingo. Orar pela igreja que se congrega. E aqui o desafio é orem antes de vir. Os outros pode ser à noite. Neste domingo, nós vamos estar juntos aqui uma semana. Orem antes de vir. Orem pela igreja que se congrega. Orem para que a palavra de Deus seja proclamada e para que a palavra de Deus viva, que é Jesus Cristo, possa entrar no coração e na mente de cada um daqueles que vai estar junto neste lugar para que possam ser edificados. Estes são os desafios que tenho para vós esta semana. Se não conseguirem, imaginem, vão falhar um dia. Segunda-feira, falem logo o primeiro, imaginem. Segunda-feira, não, isto não vai dar. Liguem a alguém. Pá, liguem. Somos igreja. Dizer, olha, eu não estou a conseguir. Preciso assim, eu sei que te ligar, olha, ora comigo. Não é responsabilidade do outro que vocês não orem. É só vossa. Por isso arranjem mecanismos
para, se não estiver a funcionar, passe a funcionar. Se forem marido e mulher, se viverem debaixo do mesmo teto e não conseguirem, peçam ao vosso cônjuge dizer: olha, hoje não consegui, podes ter um tempo de oração comigo? É nossa responsabilidade pessoal. Amigos, que nesta semana possamos sentir a presença de Deus nas nossas vidas. E o nosso tempo de intimidade com o Pai nos possa aproximar da sua vontade. E assim possamos descobrir o que é bom, agradável e perfeito para as nossas vidas. Que Deus nos ajude.